11. Bom dia, hoje é 11 de fevereiro de 2017 e estamos fazendo um trabalho diferente do Jornal Interativo na web. Um bate-papo, eu e Davi, comentando os assuntos mais comentados da cidade. Davi, foi uma semana interessante do prefeito viajando para São Paulo, visitando várias secretarias. Foi sim. E a gente vê o esforço da administração tentando começar a fazer uma agenda de visitas e esses contatos muito importantes com São Paulo. Eu acho interessante, né, Zé? Essas coisas, esse contato, essa abertura de porta que ele está tentando fazer aí com as secretarias estaduais para adquirir verbas é muito interessante. Eu acho que o prefeito está começando bem nesse ponto. Na verdade, isso é um trabalho que é feito por todos os prefeitos, sempre foi assim, e cada prefeito renova os contatos, firma parcerias com outros integrantes do governo do estado e governo federal, vai trabalhar evidentemente muito mais, no caso de Dracena, com o deputado Reinaldo Augusto em São Paulo e com o Evandro Gussi lá em Brasília, mas isso é muito positivo. Que outros assuntos que nós temos na pauta de política de Dracena? Pois é, teve o caso agora o Jornal Interativo noticiou na capa de ontem, no jornal online de ontem, das exonerações das gestantes, né? Acho que você poderia falar melhor para nós sobre isso. O que isso causou, quanto que custou para o município, se isso poderia ser feito de uma outra forma, que a população recebeu essa notícia em primeira mão do Jornal Interativo, mas quer saber mais informações sobre isso. Com certeza. Tá? Com certeza. O prefeito Juliano tem feito uma crítica constante, que também é quase que normal nas sucessões de administração, contra a administração passada que passou alguns abacaxi para ele descascar. E um dos abacaxis é exatamente a exoneração. E dentre as exonerações de pessoas que ocupavam cargo em comissão, nós temos o caso de 3 grávidas, que devia, no modo de entender nosso, devia ser feito de uma forma diferente. Por quê? Porque exonerando 3 cargos de comissionadas gestantes, o prefeito se obrigou a pagar uma indenização. E pagar uma indenização durante todo o período de gestação e todo o período de 6 meses pós-parto, que é o período de amamentação. Mas a lei prevê isso, Zé? A lei prevê isso. Mas acontece o seguinte, se houvesse um pouco de paciência, um pouco de bom senso, não havia necessidade de indenizar essas 3 pessoas agora. Permaneceria no cargo até o período da amamentação, aí ela se afastaria para fazer o parto e período de amamentação, e nesse caso o prefeito substituiria por outras pessoas, que futuramente, caso ele entendesse que fosse necessário substituir realmente, ele faria a troca das pessoas por outras da sua confiança. O que ocorre é que ele agindo de forma diferente, ele buscando fazer a indenização, ele gastou em média nos 3 casos R$100 mil, e o que não é pouco. R$100 mil? R$100 mil. O que não é pouco, e tem mais um detalhe, ele vai contratar outras pessoas para colocar no cargo. Quer dizer, é uma despesa em dobro. Então isso é realmente complicado. Ou seja, resumindo, ele poderia ter feito o quê? Deixado essas gestantes, que são cargos de comissão, que eram cargo de comissão do antigo prefeito, Pedretti, deixar no cargo, até elas ganharem o bebê, e depois dispensar normalmente, isso só pagaria... Depois dos 6 meses de amamentação. Mas mesmo assim, sairia o salário, mais essa parte de alimentação seria mais barato do que ele pagando... Muito, porque na verdade ele está usando o cargo para pagar 2 pessoas. Uma que foi exonerada, que está recebendo essa indenização, e a outra que está entrando no lugar. Então ele está pagando 2 pessoas. Teoricamente ele está pagando 2 pessoas. E esse período de 6 meses, que corresponde ao período que o INSS daria a cobertura.
Então é complicado. E o caso das exonerações, dos cargos aí de comissionados, diretores, aí chefes, subchefes, como é que está isso aí? Se foi, o Jornal Interativo está batendo frequentemente, falando que não foi divulgado, que não foi publicado, isso aí, como é que está essa situação aí, Zé? Bom, esse já é um outro problema bastante sério. Isso devia ter acontecido no final do governo Pedretti. Ele agradecer a todos os que colaboraram com o seu governo, foram cargos de confiança, que assumiram o cargo e devia sair durante o período de governo Pedretti. Mas o Pedretti não fez isso. Juliano devia, no dia 2, já postar a portaria de dispensa, de exoneração dos cargos de confiança do tempo do Pedretti. Ponto. Pacífico, sem problema nenhum, é direito dele de escolher a equipe que vai trabalhar com ele, ou algum que ele podia aproveitar, como de fato acabou aproveitando, né? Mas ficava a cargo dele essa definição dos seus assessores. Ocorre que ele só foi postar no quadro de editais da Prefeitura, dia 13 de manhã, a portaria de exoneração dos diretores e do cargo de uma secretária de Cultura e Turismo da Prefeitura de Iracema. Para todos os entendidos em direito trabalhista, esse período que não foi feita a postagem da portaria, muito embora assinada no dia 1º, mas colocada no dia 13, até o dia 13, a Prefeitura tem a responsabilidade de pagar. Agora, isso já é grave, mas mais grave ainda é o fato de não ter nomeado ninguém. Mas não foi publicado em lugar nenhum? Nenhum. Não foi publicado em lugar nenhum. É obrigado a fazer isso? É obrigado a fazer isso. A lei do prefeito falou numa coletiva de imprensa que não é obrigado. Exatamente. Ele falou assim que é uma prerrogativa dele. E, na verdade, essa prerrogativa não existe. Na verdade, a lei exige que se tenha total transparência. Não se sabe até por que razão isso não tenha sido feito. Primeiro, que não custa nada. Segundo, que não custa nada se ele publicar no quadro de edital no saguão da Prefeitura. Segundo, que tem um jornal regional, que é o jornal oficial do município, para publicação dos editais. Se a Secretaria de Educação publica até quem vai participar do concurso de custo à distância, só para dar um exemplo, que é pejorativo, evidentemente, mas se vai participar, se relaciona até quem vai participar, imagina a responsabilidade de colocar ou de deixar de colocar o nome de um secretário que tem que assinar portaria, que tem que assinar documentos, que tem que fazer contrato, convênio, concursos públicos, etc. Quer dizer, para todos os efeitos, essas pessoas não foram nomeadas ainda. E como é que elas podem receber? Ele tem uma portaria interna nomeando, mas ele não publicou. E como a portaria faz efeito a partir da nomeação, é um problema sério que ele vai ter que resolver. Também não poderiam receber. Ele perguntou se podiam receber, também não podiam receber. Por quê? Porque não foram nomeados. Agora, o pior de tudo é que, no caso em tela, é um pouco mais complexo, porque ele exonerou dia 13, mas desde o dia 1º ele pagou. E para agravar um pouco mais a situação, tem o caso da secretária Miriam da Saúde, que foi nomeada, acho que dia 18, parece. Apresentada ao público dia 18, publicação publicada só como publicidade, como manchete. Como manchete de jornal, mas não foi publicado no digital. Então isso acabou gerando uma pequena confusão, porque ela foi paga desde o dia 1º. É um problema sério. Eu acho que o prefeito nessa área começou muito mal. A assessoria dele, jurídica e contábil, está pecando nisso aí. Um abraço, gente. Foi muito bom essa experiência. Vamos ver o que vai virar.